Uma coisa importante, que eu estou deixando bem claro nesses dias, a gente fala muito sobre gastar tempo em oração nesse tempo de calamidade. Mas às vezes as pessoas se perguntam assim, como orar? O que eu posso fazer para que a minha vida de oração aumente? Um tempo atrás, eu me fazia essas perguntas: como é que eu faço para que a minha oração cresça? Como é que eu faço para orar segundo a vontade de Deus? E eu estava me perguntando sobre isso, e um dia a coisa mais óbvia do mundo me veio ao coração e à mente. Acredito que pelo Espírito de Deus, é o que os discípulos perguntaram a Jesus. Eles perguntaram a Jesus, ou pediram a Jesus, para que ele os ensinasse a orar. Essa é a coisa mais fundamental que existe, né? Que Jesus nos ensine a orar. E o Senhor Jesus nos deu a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Ontem nós já falamos sobre o Pai Nosso que está nos céus, eu, o pastor Marcos, o Marquinhos, que era lá da igreja. Ontem falou eu e o pastor Léo sobre santificado seja o nome do Senhor, e a gente fez uma reflexão sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre venha o teu reino e as implicações sobre vir o reino de Deus. A coisa mais importante então é o que eu oro quando eu oro isso. O que eu estou pedindo a Deus quando eu peço a Deus que Deus manifeste o reino dele na terra. O reino dele já não está presente? Então esse é o nosso bate-papo agora, e isso é para te ajudar a orar. E eu vou deixar meus amigos começarem. Está aqui o reverendo Michael, conhecido de todo mundo, já foi pastor em Caratinga, agora é pastor na Sexta Igreja. O reverendo Amado já foi também pastor em Caratinga, foi evangelista, né, seminarista, e agora é né? A nossa natureza é umbigocêntrica, a gente quer olhar para si mesmo, e por nós as nossas orações já começariam pelo pão nosso, por nós as nossas orações já começariam pedindo cura, libertação, saúde, para os filhos passar no vestibular, para os meninos ir bem na escola, para a gente ser promovido no emprego. Essas são as prioridades das nossas orações. E quando a gente vê como que Jesus, na hora de ensinar a orar, ele inverte o negócio todo, e a oração de Jesus está pouco preocupada com o que a gente vai construir no mundo, mas como a gente se encaixa naquilo que ele está construindo, né? De como o reino dele se estabelece ao invés do nosso, né? Que a nossa natureza e a nossa vontade, acima de tudo, é de construir coisas grandes e de ter o nome lembrado. E assim, a gente foi o tempo todo aprendendo a orar assim. A gente vai para um encontro de oração, e aí a gente abre, vamos ter pedido de oração. Tem lá 1, 2 de gratidão, 15, 20 de algum tipo de pedido para uma situação emergencial ou para algo que nos afeta diretamente. E é interessante que às vezes a gente fala assim: vamos reunir hoje para a gente orar por quebrantamento, vamos reunir hoje para a gente orar para confessar pecado, vamos reunir hoje para a gente orar por avivamento. As orações da gente são curtíssimas, a gente não sabe orar por essas coisas, a gente não sabe orar pelo reino, né? Então, começando por essa ideia, tanto da nossa forma de orar, que é da nossa natureza, que gira em torno de nós mesmos, quanto da nossa cultura evangélica, digamos assim, ela é muito contrária ao que Jesus ensinou. Reino de Deus não faz parte das nossas prioridades. Orar por missões, por missionário, talvez. Agosto é o mês de missões na igreja presbiteriana, a gente vai ter um mover para orar por missionário, mas não é algo corrente. Orar pela conversão dos cidadãos da cidade,
essas coisas parece que não fazem tanta parte daquilo que a gente conversa. Imagina? Não, pois eu fico pensando muito nessa questão toda também, e fico vendo como que a gente é egoísta, né? E é justamente, eu acho que um pouco disso que você está falando. E aí eu me lembro também, e a gente até conversou uma vez lá na igreja, na segunda igreja de Caratinga, sobre a Torre de Babel, né? Os construtores da Torre de Babel, eles estavam ali para construir aquela torre que chegasse ao céu e para tornar o nome deles grande. Então, o desejo no coração humano de fazer o seu próprio nome grande é um desejo enorme. Nós temos isso o tempo todo. Enquanto você falava aí, eu lembrei disso daqui, esse desejo enorme que nós temos de tornar o nosso nome grande, de fazer com que o nosso nome seja conhecido. E isso reflete nas nossas orações. A gente acaba orando muito por nós mesmos, para que os nossos planos deem certo, para que as nossas famílias deem certo, para que a gente não sofra. A fuga do sofrimento é um dos motivos principais de oração, e a gente acaba, de certa maneira, deixando de glorificar a Deus diretamente e se preocupando só com os nossos próprios interesses. Você pensa que nesse tempo presente a gente quer que Deus assuma a nossa agenda, né? Que Deus vai lá e pegue a nossa agenda e Deus se adeque à nossa agenda. Mas quando você vai para a oração do Pai Nosso, e ele está ali de alguma maneira também colocando questões de valores e de prioridades, a agenda principal de Cristo, e ele quer deixar isso muito claro para os seus discípulos, é que a agenda principal é a agenda de Deus. Nós estamos aqui para contar a história de outro, não para contar a nossa história, mas a gente vive achando que é protagonista dessa história e que a razão principal da história é contar sobre a nossa vida. Mas a razão principal da história é contar a história de Deus, é contar a história de Cristo. E aí quando você ora, vem o seu reino, algumas coisas estão presentes aí nessa realidade. Primeiro, deixa eu falar da expansão desse reino. O Senhor Jesus, ele, depois de ressuscitar, ele fala que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele envia a igreja pelo mundo todo para pregar o evangelho a toda criatura. Uma coisa interessante que é bom destacar é essa questão de toda a autoridade, que a sensação que se tem e as verdades que se tem no Antigo Testamento é que o valente, que era Satanás, governava as nações, os principados e as potestades governando as nações. Mas aí vem Jesus, amarra o valente, entra na casa do valente, saqueia o valente, e quando ele vai para a cruz, ele os derrota, os expõe ao desprezo, e agora ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e a igreja avança na autoridade de Jesus. A igreja, então, quando ela ora para que venha o seu reino, ela está assumindo a consciência de que ela ora a quem manda, a quem tem todo o poder. E há um aspecto que sempre me chama a atenção, é o método de Deus de fazer essas coisas, sabe? Aprove a Deus salvar o mundo pela pregação do Evangelho, que é loucura para os que se perdem, e tem hora que está se tornando loucura para os da igreja. Você imagina que o povo da igreja pensa bem assim: nós precisamos do melhor som, e eu não tenho nada contra ter o melhor som, ou um jogo de fumaça, ou um jogo de luz, ou sei lá o que, e aí nós vamos ganhar os incrédulos. Mas o que a Bíblia fala é que nós vamos ganhar o mundo pela pregação do Evangelho. E aí quando eu penso assim, venha o seu reino, às vezes a impressão que eu tenho é que o reino cresce em nós, antes de crescer fora de nós. A gente vai lá e se desperta para isso. Eu lembro de um episódio que eu morava em São Paulo, eu era seminarista ainda, e eu assisti um filme do apóstolo Paulo. Eu morava casado no ano de 2003, já casado com a Xerlinha, e eu morei na entrada de uma favela. E eu tinha um medo gigante de eu pensar assim: meu Deus do céu, aqui tem de tudo. Eles já tinham roubado a igreja que eu pastoreava como seminarista, enquanto a gente estava lá cultuando a Deus. E eu ficava com muito medo. Um dia eu parei e assisti um filme do apóstolo Paulo. Aquele negócio falou profundamente ao meu coração, e falou tanto que eu levantei,
Peguei meia dúzia de folheto ali, saí na favela distribuindo folheto e falando de Jesus, e é interessante porque está tudo pronto, está tudo certo, Jesus já conquistou a vitória na cruz, mas tem hora que eu e você, nós temos altas limitações, e quando a gente ora, venha o seu reino, de alguma maneira, primeiro, expande as verdades do nosso coração, e a fé no que Jesus Cristo falou, segundo, nos faz ir para fora de nós. Mas eu penso que um outro aspecto que a gente pode trabalhar nessa oração é, primeiro, quando você pensa no aspecto de venha o seu reino, é claro que você vai pensar na questão mais imediata. Você vai evangelizar os de casa, se não são crentes, evangelizar os filhos, evangelizar a rua, evangelizar a cidade, estado, país, mas a ideia de venha o seu reino e o trabalho missionário. O que vocês podem me falar sobre isso? Sobre a presença do reino, a oração venha o seu reino e o avanço missionário no mundo. A oração da igreja pelo avanço missionário no mundo. Eu gosto muito de como Lucas começa o livro de Atos, se não me engano é no versículo 3, lá do capítulo 1, que ele, um dos 3 primeiros ali, que ele fala para Teófilo assim, Teófilo, no primeiro livro, se referindo ao Evangelho de Lucas, eu narrei para você as coisas que Jesus começou a fazer. E eu acho isso maravilhoso, é que ele está dizendo assim, agora, enquanto eu estou escrevendo Atos, eu estou escrevendo sobre as coisas que Jesus continuou a fazer. E é interessante que a toada do livro de Atos é essa, né? Eles curam alguém e falam assim, foi Jesus que te curou. Eles vão para diante das autoridades se defender, eles apontam para Jesus, aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês mataram. E uma coisa que eu tenho percebido e nessa leitura é como a igreja é a continuadora dessa obra, né? E como que essa obra ela é feita, já que o assunto aqui parte, né, da ideia da oração, a gente desaprendeu a pensar com seriedade sobre o quão poderosa é a oração dos crentes. A gente muitas vezes fala assim, não, pedido para orar, vamos lá, fazer uma oração quase protocolar. Então essa ideia de oração, e quando você vai vendo para aqueles primeiros momentos ali, de oração fazendo lugar tremer, de oração fazendo aleijado andar, de oração levantando gente morta do seu caixão, de oração fazendo grandes milagres, é outro momento, é outro tempo, mas uma profunda consciência de que tudo que eles estavam fazendo era continuar o ministério de Jesus, a ponto de em algum momento alguém querer adorar os missionários, né, os apóstolos, eles dizem, não tem nada na gente aqui não, a gente está só fazendo a obra de Jesus. E aí, me apegando bastante para essa ideia do que você disse, né, da ideia do protagonismo, né, porque de fato a gente costuma pensar assim, de que maneira Deus pode interferir na minha história para eu me sair melhor, inclusive na minha história ministerial, na minha história cristã, na minha caminhada cristã, como se eu estivesse desenvolvendo alguma coisa que eu precisasse da ajuda dele. Quando, na verdade, é aquilo que você bem disse, a gente está entrando num ministério que já existe, que é o ministério de Cristo, está sendo continuado por nós, pelo Espírito Santo. Falta de poder na nossa ação missionária, tanto aqui, como você disse, na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, quanto no nosso
avanço no aspecto transcultural, e aí eu digo de orar por missão, de botar dinheiro na missão, de falar, tá tendo uma viagem missionária, eu quero ir para o campo, eu quero ajudar, nem que seja uma semana, um dia, é porque nós ainda não temos entendido talvez essas duas coisas. O quanto eu sou participante da obra que Deus está fazendo. Não existe a possibilidade, Jesus quando vai falar de discipulado, ele vai falar disso, vai falar assim, olha, calcula o preço. Ninguém começa a fazer uma torre sem saber se vai ter dinheiro para acabar. Calcula se é isso que você quer para a sua vida mesmo. Então essa ideia de participação, de responsabilidade e a noção de poder que é baseada no que você começou falando, que é o princípio da autoridade. Toda autoridade me foi dada, eu mando em tudo, eu sou Senhor sobre todas as coisas. E aí às vezes a gente está pensando nos autoritarismos, nos ditadores, nas opressões políticas, nas limitações financeiras e tudo mais que na nossa mente pode ser algum empecilho para a missão, e a gente se esquece dessa afirmação. Ao longo do tempo, compartimentado o Evangelho. Eu acho que a palavra é essa, compartimentado, né? A gente tem seccionado a vida cristã em várias coisas diferentes. A gente tem feito algo heterogêneo, cheio de peças, né? Isso veio principalmente com a grande expansão dos movimentos para-eclesiásticos, né? Então a gente acha que para a gente fazer missão a gente tem que ter o projeto X, o projeto Y, você tem que ter a sociedade X, a sociedade Y, a sociedade que ora, os irmãos que fazem isso, os irmãos que fazem aquilo. E aí a gente começa a dividir a igreja, não pensando nos dons, mas pensando que a fé é compartimentada, é toda dividida, né? E isso é um problema, porque a gente se esquece de quem nós somos, de que nós somos os discípulos em missão, de que nós somos a igreja em missão. E se a gente dividir tudo, pode chegar um momento que a gente olha e fala assim, não, orar não é um dom que eu tenho, orar não é uma parte da minha vida, assim, eu até oro, faço 2, 3 orações por dia, mas assim, não faz parte do meu ministério, não é a área que eu atuo dentro da igreja, né? A missão não é a área que eu atuo dentro da igreja, né? Eu não faço evangelismo, eu não faço nenhum trabalho missionário, e isso está completamente equivocado, porque a ordem de Jesus é para a gente testemunhar a respeito dele, fazer discípulo dele em todos os lugares que nós estivermos, ensinando a guardar todas as coisas que ele determinou que nós guardássemos. Então a ordem é que nós, enquanto estivermos caminhando e vivendo as nossas vidas, a gente faça discípulos e pregue o Evangelho. Então a gente tem uma missão, é a missão de Deus, mas ele concede a nós essa missão de divulgar o nome de Cristo Jesus. Então não tem como as nossas orações não estarem voltadas para a missão que Deus deu a gente. Não tem como você dissolver a sua fé e a sua característica cristã. O cristão é aquele que é um pacote fechado, ele tem tudo aquilo que Jesus mandou ter, né? E ele diz assim, que a gente receberia poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para quê? Para ser testemunha. E esse poder do Espírito Santo já está sobre nós. Então nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Então faz parte da nossa vida a oração. Se nós não orarmos em prol daquilo que Jesus mandou a gente fazer, tem alguma coisa errada. Ele mandou a gente pregar o Evangelho e compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. E você não ora por conversão de pessoas. Você não ora para Deus lhe dar sabedoria e paz
para falar do evangelho para aquele seu patrão que tem um coração duro. Você não ora para Deus te usar poderosamente quando você vai no supermercado fazer compra e você não fala palavras doces do evangelho para aquela pessoa que te atendeu. Então nós temos que entender que nós somos um povo que tem uma missão e nós somos um povo que tem que ser intencional em tudo aquilo que faz, e a intenção é pregar o evangelho, e a oração está na base disso tudo. O Lloyd Jones fala um negócio muito interessante, que se no fim das contas a gente não orar pela expansão do evangelho, se a gente não orar pelo reino, né, para que o reino venha, se a gente não orar por essas causas que são as primárias, no fim das contas a gente vai cair em algo que a gente como igreja já caiu há muito tempo. A gente vai simplesmente orar para Deus abençoar os nossos eventos, porque a gente está tão preocupado em realizar um monte de coisa, de ministérios supérfluos, que a gente se esquece do essencial. E isso que o Amado falou é muito interessante, porque virou um negócio assim que é muito interessante. Não, existe um ministério de missões na igreja. Esse pessoal é responsável por orar por missões, por pesquisar sobre missões, e se tiver alguma noticiazinha de vez em quando eles dizem pra gente o que está acontecendo. Mas não, é para aquele ministério lá. Uma igreja de 200 membros, tem 10 no ministério, os outros 190 não tem essa preocupação. Eu preciso daqueles 10 lá se virar, né? Então essa ideia que a gente vem colocando, né? E reforça aquilo que Lucas disse, aquilo que Jesus começou a fazer. Quer dizer que é uma obra em andamento, e não é para a gente orar para Ele abençoar os nossos eventos, mas para nos enfiar dentro daquilo que Ele já está fazendo. É interessante o conceito de dependência para fazer isso. Sabe, você saber bem assim, eu não tenho poder para nada. Se eu falar e Deus não agir, nada vai acontecer. Eu preciso de algo sobrenatural sobre a minha vida para que o evangelho se propague em todos os lugares. Não é a capacidade de argumentar que vai salvar as pessoas, é a ação de Deus, e Deus resolveu agir por meio da gente. Então, duas coisas que eu fico pensando aqui. Primeiro, coragem para ir. E a gente virou o movimento das programações, como vocês já falaram aqui. A gente só faz se tiver uma programação. E mais, acreditar que Deus resolveu fazer por meio do Evangelho, né? Que Deus resolveu mudar as coisas, e é uma ação do Espírito Santo enquanto a gente age. É interessante, eu estava pensando nisso um tempo atrás, ano passado, e eu pensei, o que eu posso fazer? Como pastor, a gente vive pensando em programação. Vamos criar uma programação para levar a igreja toda. E eu orando, eu falei, eu não posso viver de fazer uma programação. O evangelho é um dever meu. E quanto mais eu orava, mais enviado para fora eu era. E de repente eu falei, eu vou. E eu vou sem fazer propaganda. E comecei a sair e pregar para as pessoas na rua. E eu não dizia de onde eu era, quem eu era, eu dizia quem Jesus era. Fui para uma viagem no Rio de Janeiro. E eu falei, eu vou fazer daqui agora o test drive agora para esse negócio. E aí onde eu ia, eu puxava o assunto para falar de Jesus. E aí quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou juntar todo mundo lá da igreja e nós vamos evangelizar a cidade inteira desse jeito. Aí uma coisa que me impressionou eu fiz esse projeto e Deus fechou o projeto, né? Deus foi lá e mandou todo mundo para casa por causa de um vírus. Mas uma coisa interessante, a palavra não está aprisionada dentro das casas. Hoje, onde você vai, tem uma live falando de Jesus Cristo, mas mais do que isso, é a hora dos crentes orarem para que venha o reino, e o cara dentro de casa fica incomodado assim, buscando uma resposta para o coração dele, que seja além das respostas que vêm do governo, que vem da ciência, de uma resposta que venha do alto. Então quando a igreja clama, vem o seu reino, ela está incomodando o mundo dentro de um quarto de joelhos. E aí, pensando, eu penso que todo mundo está assistindo a gente aqui, tanto hoje quanto depois, deveria pensar e orar e falar, Deus, me dê maneiras de alcançar pessoas. Talvez a primeira oração fosse, Deus, me dê maneira de ter coragem, me dê coragem
para acreditar, para não ter um nome a zelar. Tem hora que a gente está tão preocupado, eles vão chamar a gente de ridículo, vão olhar para a gente e vão achar que o fanático está fazendo aquilo ali. Aí de repente você pensa assim, está zelando pelo seu nome demais, e o nome de Cristo não tem zelo por você. Vai lá e faz, e você fala, quantos vão converter? Deus sabe quantos vão converter, e a gente tem que fazer parte do grupo daqueles que fazem a vontade de Deus. A última coisa para a gente encerrar aqui, eu penso que vem o teu reino tem a ver com Maranata, sabe? Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Maranata, vem Senhor Jesus, é uma igreja... Já ainda não. É o já e ainda não, a igreja que já ora pelo retorno do Salvador. Quando eu oro que venha o seu reino, há um desejo profundo no coração dessa noiva pela vinda do noivo, pelo estabelecimento de forma palpável e final do noivo, do reino de Deus na terra. E aí eu vou ouvir vocês dois e a gente caminha para o fim. Eu vinha pensando no trecho dali de casa até aqui, sobre o porquê será que essa concepção de necessidade de pensar o reino está tão ausente nos dias atuais. E aí eu cheguei a uma conclusão que não é minha, provavelmente eu já li em algum lugar e isso foi remoendo dentro de mim, mas é porque a nossa cultura, ela é extremamente voltada para o agora, para o estético e para o sentimental. Isso quer dizer que a gente se apega muito pouco a ideias do que vai demorar, do que pode ser que ainda leve muito tempo. E aí eu fico percebendo que boa parte do que se tem de experiência religiosa, eu acho que as músicas traduzem muito isso, elas são de uma ideia muito de Jesus assim, num aspecto meramente sentimental e próximo. E aí eu ficava pensando, o que as canções de hoje dizem? Eu quero ver você, lindo és, você é o cheiroso, eu quero te dar um abraço. E essa coisa que virou tão íntima de um jeito meio forçado, que aí porque fica forçando algum tipo de relacionamento só sensorial com Jesus. Hoje o que mais tem é performance religiosa, né? E aí o que eu preciso, o que as pessoas encaram que elas precisam hoje é de bons sentimentos no aqui e no agora. Então, quando se canta, quando se ora, quando se pensa em religião, é como isso me faz bem hoje. Como é que eu vou sair desse culto aqui? Será que eu cheguei triste e vou sair feliz? Eu cheguei cansado e eu vou sair com muita energia? Quando na verdade, e a gente tem lido Schaeffer lá na igreja, tem estudado, o Schaeffer se apega tanto a essa ideia da manifestação no espaço-tempo, que é algo histórico, que é algo momento após momento, que é onde se entra a sua pergunta, que é onde eu vou chegar agora, que me fascina que o Evangelho ele vai fugir totalmente disso, falar assim, para de querer ficar procurando ter bons sentimentos agora para isso te preencher e olha para algo mais firme, para algo mais lá na frente. Então quando eu olho para essa realidade, eu sempre converso muito sobre isso com as pessoas. Eu me senti bem, tá? Mas de que maneira isso de fato te tornou mais próximo de Jesus? De que fato o sentimento gerou alguma coisa? Porque se foi só sentimento, porque hoje a gente está nessa, tem que gerar alguma coisa, um calor diferente, ou um frio na espinha, alguma coisa assim e pronto, senti. E aí quando a gente começa a falar no aspecto escatológico, como você está falando, eu acho que isso vem assim, totalmente para embater, no sentido de dizer, para de ficar simplesmente preocupado em como você se sente, que aí eu volto lá no início que eu falei, de uma experiência religiosa que é focada no eu.
E por ela ser focada no eu, ela não consegue ter esperança em nada, a não ser em mim mesmo e o que vai me fazer sentir alguma coisa diferente. E aí quando você joga muito lá na frente, essa ideia de segunda vinda de Cristo, a gente nunca pensa na segunda vinda de Cristo como antes da live acabar. A gente sempre pensa assim, eu já vou ter morrido, eu vou ser um dos que vai ressuscitar. Ou é lá na frente, quando eu estiver bem velhinho. E aí eu estou me lembrando aqui, e foi o que eu vinha pensando, de algo que o Schaeffer vinha dizendo, que é o seguinte: viver momento a momento, dia após dia, morrendo e ressuscitando, né? Que ele diz, nós estávamos unidos com ele na morte, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, estamos unidos com ele na ressurreição. E aí vai, então viva cada momento com o imediatismo de quem já morreu e com o imediatismo de quem já ressuscitou. E ele diz, a nossa situação é a situação de quem morreu, foi para o céu e voltou para cá, para cumprir uma missão. E aí com isso eu passo a ter um senso de que eu não posso me contentar simplesmente em dizer para as pessoas assim, você precisa se sentir bem. Pronto, você está em paz? Estou. Você está em paz consigo mesmo? Estou. Você está se sentindo uma pessoa mais próspera, mais feliz? Estou. Você está se sentindo salvo? Você não falou sobre salvação para mim. Então, eu acho que tudo vai desembocar nesse sentido. A gente pode pensar em estabelecimento de reino através de paz interior. A gente tem visto muita ideia de manifestação de reino por política. Vamos eleger um monte de político evangélico para ter lei evangélica, e a gente vai criar uma teocracia brasileira onde todo mundo vai ser evangélico, os juízes vão ser evangélicos, os policiais vão ser evangélicos e pronto. É o que os judeus queriam. Esse é o reino de Deus. E aí quando a gente pensa em reino como algo futuro, que tem pouco a ver com o que a gente está sentindo agora, você vai pensar nos apóstolos e tudo mais, os caras estavam perdendo literalmente a cabeça, sendo queimados, enforcados, e eles tinham plena certeza de que o reino estava crescendo. Mas eu não estou seguro, eu não estou tendo bons sentimentos, eu estou tendo que correr de cidade em cidade, eu estou sendo preso, tenho que me descer pelas paredes lá dentro de um cesto, está tudo ruim, mas os caras estão dizendo, o reino está crescendo, o reino está crescendo. Porque o reino não tem a ver com sentimento, o reino tem a ver com o que Jesus está fazendo e com aquilo que vai consumar. Então acho que é bem por aí. Exatamente. Enquanto vocês falavam a respeito disso, fiquei pensando aqui que a gente não pode também ficar apenas pensando na consumação, na vinda de Cristo, apenas no Maranata, e viver uma vida de contemplação, de o tempo todo ficar somente esperando que venha, mas enquanto não vem, vou tocar aqui minha vida e vou ficar o tempo todo só desejando que Jesus venha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Essa é uma realidade, a gente precisa sim entender que é iminente essa vinda, desejar isso de maneira extraordinária, mas entender que o reino já veio sobre nós e que cada dia que passa esse reino está tomando mais esse mundo que nós vivemos. Cada dia o reino está nos envolvendo mais e Cristo está se aproximando mais, e isso vai acontecendo à medida que o evangelho vai sendo propagado, porque quando nós somos discípulos verdadeiros de Cristo Jesus, nós levamos o nome dele a cantos que ainda não conhecem, a gente está propagando o reino de Deus, até que tudo seja consumado, restaurado por Cristo, e tudo isso feito pelo poder dele, e não pelo nosso, mas o poder que ele nos revestiu para poder fazer todas essas coisas. E uma coisa interessante, eu li certa vez um livro que me fez pensar muito a respeito desse poder, que a gente não pode achar que Jesus era somente Deus. Jesus era Deus e homem. Ele era 100% Deus e 100% homem.
E como homem, ele também tinha limitações humanas. E muitas das coisas que Jesus executou no ministério dele, ele executou por causa do poder do Espírito Santo nele, por causa do poder que o Espírito Santo o concedeu ali, veio no batismo, e então ele começa a executar muitos sinais e maravilhas e muitas coisas por causa da ação do Espírito. Esse mesmo Espírito está sobre nós, está sobre a igreja, para que nós executemos também muitas coisas. É claro que eu não estou falando que a gente vai executar as mesmas coisas, mas da mesma forma que Jesus conseguiu viver uma vida reta, uma vida de santidade, cumprindo a missão que ele veio cumprir, como homem, revestido de poder pelo Espírito Santo, assim nós também podemos, porque o Espírito está sobre nós também. É claro que nós somos pecadores e Jesus não era, então há uma limitação e há uma dificuldade enorme. E Paulo fala sobre isso, que o Espírito Santo que habita em nós, Paulo costuma chamá-lo de o Espírito de Cristo em alguns momentos. Sim, sim. Esse Espírito que habita em nós, ele milita, ele guerreia contra a nossa carne, contra os nossos desejos humanos. O Espírito milita contra a carne, não é o meu espírito que é bom e a minha carne que é ruim brigando entre si, não. É o Espírito Santo de Deus que está em nós, militando contra o desejo pecaminoso do nosso coração, o desejo daquilo que é o reino. E desemboca naquilo que o Jackson está falando, né? De um reino que começa dentro da gente, né? A parábola do grão de mostarda e aquelas percepções do pequeno que vira grande que Jesus gosta de colocar, né? Como que são movimentos que começam em atos tão simples, mas que culminam em glória de Deus, culminam soberania de Cristo, né? E eu acho que é bem isso. Muitas vezes a gente não vai ter evidência visual, eu volto a isso, visual e sensorial de que Deus está no controle. Ontem eu vi muita gente compartilhando uma imagem do diabo dizendo assim: mandei o coronavírus para fechar a igreja, e Jesus dizendo assim: eu abri uma igreja em cada casa. Parece uma visão de que não tem rei. Jesus não é rei. Jesus, assim, o diabo aprontou uma lá, opa, deixa eu ver como é que eu me viro aqui, porque essa eu não esperava, hein? Não, ele é rei sobre todas as coisas. E pensar nisso, e eu gosto muito daquela figura que Paulo usa quando ele fala todo o joelho vai se dobrar. Eu gosto de pensar que quem não dobrar em adoração vai dobrar por obrigação, né? Ou vai dobrar dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com profundo amor e alegria no coração, ou vai dobrar dizendo eu estava errado o tempo todo, ele é mesmo. Então é isso. Vai ter o joelho quebrado, né? Gente, nós vamos terminar. Eu só queria fazer um acréscimo aqui de tudo que nós ouvimos aqui sobre a vinda de Cristo. É quem vive com o olhar na eternidade. Rapaz, ele sabe que ele não luta sem esperança. Quem vive com o olhar na eternidade, ele luta sabendo que Deus tem um tesouro guardado, né? Sabendo que o Senhor não se esquece e Ele é galardoador dos que creem, sabendo que a vida dele não se limita a essas coisas. Não é um trabalho sem esperança, é um trabalho lotado de esperança, mas não na esperança do plantio e da colheita aqui imediata, mas aquele que é fiel, sabendo que Deus é fiel para suprir necessidades aqui, mas acima de tudo, assim, que tem uma coisa muito grandiosa no futuro e que vai acontecer de forma plena quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e por isso essa igreja não cansa de orar: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus.
venha o seu reino. Então essa é a verdade que a gente carrega aqui agora. Queria agradecer os amigos aqui, o Maicon, meu amado, agradecer você que veio, que participou com a gente. Nós estamos na live da segunda igreja e na sexta igreja aqui ao mesmo tempo. Você que veio nas duas, muito obrigado por você ter vindo. Amanhã a gente continua às 19 horas. Então quando você for orar, lembre da oração do Senhor e de todas essas informações para orar. Que Deus te ajude, que Deus nos faça crescer como gente de oração. Deus te abençoe, tenham todos uma boa noite. Um abraço. Vamos fazer uma oração? Vou pedir o reverendo amado para orar. Vamos fazer uma oração? Deus bendito, nós te louvamos, Pai, porque nós tivemos uma conversa produtiva aqui, nós, ó Deus, nos lembramos da Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para testemunharem, ó Deus, a respeito de Cristo. O Senhor, ó Deus, tem capacitado homens e mulheres a viver uma vida segundo a tua vontade, cumprindo a missão. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Pai, que derrame do Teu Espírito sobre nós. Ó Deus querido, que nos encha do Teu Espírito de maneira poderosa e que cada um que está aqui nos escutando essa noite, ó Deus, possa sentir verdadeiramente, ó Deus, o compromisso de viver uma vida com Cristo, de abrir mão dos seus vícios, abrir mão, ó Deus querido, dos seus vícios religiosos e viver uma vida verdadeira, de um discípulo verdadeiro de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, traga paz também ao coração de cada um que nos escuta. Muita gente está aflita nesse momento, Senhor, e eu quero pedir para que o Senhor venha, ó Deus, trazer tranquilidade, a paz que excede todo o entendimento e guardar o coração e a alma dessa pessoa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Foi lindo, né, cara?